Irmãos, nós estamos num curso que é o curso de Panorama das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, uma visão dos livros sagrados, né? Então não é uma aula exaustiva em cada um dos livros. Eu sempre gosto de fazer séries, e aí às vezes a gente fica um tempão no livro, né? Há um tempo atrás nós ficamos mais de ano em Gênesis, por exemplo. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo dessa série é a gente olhar o livro como um todo e dizer, o livro fala sobre isso. E aí até mesmo incentivar que você possa ler o livro bíblico no decorrer do ano, tá bom? Então hoje nós chegamos no livro Juízes. Juízes é o 7º livro das Escrituras. Abra aí, por gentileza, em Juízes. Nós estamos no 7º livro e na 8ª aula, porque nós fizemos 2 aulas no livro de Gênesis, tá bom? Em algum livro bíblico é possível que isso volte a acontecer, que eu precise de 2 aulas, mas a maioria deles será em uma aula o livro. Que livro é este? O livro fala sobre o quê? Então eu estou usando alguns livros, né, de referência para as nossas aulas. E este aqui é um comentário do livro de Juízes, e o autor diz assim: o livro conta como a comunidade pactual se desintegrou moral e socialmente, quando passou a assimilar a cultura e as crenças cananeias. Tem um pastor que diz assim, se o livro de Juízes fosse feito em forma de um filme, ele teria que ser proibido para menores, porque assim, tem muitas cenas fortes neste livro. Você tem um estupro acontecendo, você tem a violência, esquartejamento, são coisas fortes acontecendo no livro dos Juízes. É um momento de quase o fundo do poço da nação de Israel. É um momento em que o povo de Deus faz práticas terríveis, e até mesmo aqueles que Deus levanta como heróis, como juízes, eles estão cheios de defeitos. Um exemplo disso, nós vamos olhar no decorrer da aula, é Sansão. Lembra de Sansão? Ele é o libertador. Mas Sansão é terrível as práticas morais dele. Então é uma foto do momento de Israel terrível, terrível, terrível. E o livro de Juízes vai nos mostrar isso. Mostrar quão perigoso é nós, o povo de Deus, fazemos alianças com aqueles que não são do povo de Deus e assumimos para nós práticas culturais que são de pagãos e não de cristãos. E como que isso causa terríveis danos na história. Então o livro conta como uma comunidade pactual, isso é importante para nós, entendemos o Antigo Testamento como sendo a história pactual, o povo do pacto, Deus e o povo que se relacionam. E esse povo foi formado lá em Gênesis, naturalmente na criação geral da humanidade, mas o povo específico a partir de Abraão, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, remetendo a aliança feita a Adão, de que ele daria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então você tem a criação de um povo em Gênesis, como que Deus está criando um povo. Em Êxodo, você tem como que esse povo está sendo liberto de uma escravidão. O povo cresceu, multiplicou, ficou escravo no Egito e Deus liberta o povo. Deus tira o povo do Egito. Números, você tem a jornada que esse povo vai fazer de peregrinação até a terra prometida. E aí você vê em Levítico as leis que Deus dá ao povo. As leis dadas para conduzir todo esse processo. Você chega em Deuteronômio, você tem Moisés morrendo, próximo de morrer, repetindo a lei para o povo, dizendo, olha, eu vou para o caminho dos mortais, e vocês precisam seguir tudo aquilo que foi ensinado. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio fecha o bloco da vida de Moisés. E aí a gente tem Josué, que foi a aula que nós fizemos no domingo retrasado, o passado foi aniversário da igreja. Na aula retrasada nós vimos Josué liderando a conquista de Canaã. Deus dando a eles vitória.
Mas nós vimos que Deus estabelece um princípio para esta vitória: fidelidade ao Senhor. Não é por força que Israel vai vencer, e não é porque os demais são fortes que Israel irá perder. Tudo isso vai estar ligado com a fidelidade. E aí tem a descrição em Josué de duas batalhas. A batalha envolvendo Jericó, que era uma cidade morada, cercada, forte, importante, e como Deus deu a vitória a eles. Simplesmente eles rodeando a cidade conforme Deus havia ordenado. Eles obedecendo, conduzindo a Arca da Aliança, Deus dá a vitória a eles. A próxima conquista, a próxima batalha é contra a cidade de Ai, uma cidade bem menor, um povo bem mais fraco. Israel dizia: a gente nem precisa ir com muita gente, vamos só com um número X. E eles perdem Ai. Aí você diz: uai, como assim? E aí Deus revela a causa da derrota. Um dos israelitas, chamado Acã, havia pegado uma capa, havia pegado barra de ouro, havia pegado coisas daquele povo. E Deus tinha dito: não pegue nada, não se contamine com aquelas coisas. Em outros momentos Deus ordena pegar os espólios, mas naquela batalha Deus diz: aí vocês não peguem nada. Mas Acã colocou os olhos, achou muito precioso, muito valioso e trouxe e escondeu. Ninguém sabia, só Acã. Mas Israel perece, morre soldados. O povo de Deus tem uma derrota e Josué fica apavorado, orando, dizendo: Deus, o Senhor nos trouxe aqui para sermos humilhados. Aí Deus vai dizer para Josué: não, o que aconteceu é que Israel pecou. Então perceba, se o povo for fiel ao Senhor, iria vencer, conquistar a terra prometida. Se o povo fosse infiel, melhor dizendo, eles iriam fracassar, que é o que acontece em Ai. Quando você chega no final do livro de Josué, Josué é idoso, Josué reúne as pessoas e diz: olha, nenhuma promessa de Deus falhou. Nós saíamos e conquistávamos, mas ficou ainda alguma terra para ser conquistada, e vocês precisam continuar conquistando. Simplesmente ser forte e corajoso, para fazer tudo o que está escrito na lei. Agora, se vocês não seguirem a lei, Deus vai fazer com que esse povo aí vença vocês. Então, isso está sendo colocado claramente no final do livro de Josué. E aí é aquela famosa frase que Josué diz: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses lá que os vossos pais serviram no passado, se vocês vão servir os deuses dos moradores desta terra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele reafirma a aliança, e o povo de Deus diz: não, nós serviremos ao Senhor. Aí Josué diz: olha, Deus é santo, vocês não podem servir a Deus e servir os deuses. Nós serviremos ao Senhor. E aí Juízes vai dizer para nós, como que aquela comunidade pactual vai se dissolver moralmente, espiritualmente, vai entrar em crises terríveis nas gerações seguintes, tá bom? Então esse é o ponto do livro. O livro conta como a comunidade pactual se desintegrou moral e socialmente, quando passou a assimilar a cultura e as crenças cananeias. Você vai ver que nós vamos ver cenas que você vai lembrar dessa frase. É isso que está acontecendo. Eles estão assimilando a prática dos outros povos. Há um outro livro que diz assim: Juízes é uma coleção de histórias. Uma coleção de histórias sobre pessoas e eventos do período pré-monarquia no antigo Israel, organizado para apresentar uma história edificante do período que se estende desde a morte de Josué até o estabelecimento da monarquia, conforme contado em Samuel. Nas próximas aulas nós vamos entrar no livro de Samuel, que vai mostrar para nós como que Israel passou a ter um rei. Juízes é como se fosse uma lacuna de liderança nesse período. Moisés foi o líder desde o Êxodo. Josué é o substituto que Deus escolheu. Moisés passa isso diante do povo. Mas com a morte de Josué não tem um líder. Não tem um líder. É um período em que vai surgir vários líderes para libertar só o povo.
mas o povo volta a viver como cada um quer. Cada um faz o que acha mais reto. Então esse é um período que vai até Deus trazer reis em Israel, que é o livro de Samuel. Então é um período da morte de Josué até a chegada do rei que está lá no livro de Samuel. Qual é o tempo que isso durou? Aproximadamente, a datação são questões bem complexas aí para chegar aos números, mas aproximadamente 350 anos descrito aqui em Juízes. Você vai ver a história envolvendo esse espaço temporal aí de aproximadamente 350 anos. Quais são os três propósitos principais do livro? Três propósitos principais do livro. O primeiro propósito é uma defesa da reputação do Senhor posto em xeque pelo fracasso de Israel. Em que sentido? Se você olha, você diz, poxa, como que os pagãos estão prevalecendo contra o povo de Deus? Por que filisteus dominam o povo de Deus? Será que Deus perdeu a força? Deus sacudiu o Egito, e agora os filisteus dominam? Tantos povos aí em volta escravizam Israel. O livro vem para dizer, não, isso que acontece tem uma causa estabelecida. Então é uma apresentação do fato de que Deus não perdeu as batalhas. Israel fracassou em cumprir o pacto estabelecido. O pacto tinha bênção e maldições. Lá em Deuteronômio, abre em Deuteronômio rapidinho para a gente entender esse contexto que as coisas chegam, né? Deuteronômio 27, 28, é um texto, são capítulos fundamentais para você entender toda a forma como Deus trata Israel no Antigo Testamento. Por que Deus permite coisas ruins virem sobre Israel? Por causa disso que está estabelecido nesse pacto. Deus diz, haverá bênção e haverá maldição, se vocês fizerem tal coisa. Deuteronômio capítulo 27. Olha o versículo 15. Vamos ler? Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá, amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe. Percebe que o primeiro tem a ver com idolatria. E você vai ver isso em Juízes. Eles fizeram ídolos, até mesmo alguns dos próprios juízes vão fazer ídolos. Percebe? Então, maldito é vocês se vocês fizerem isso. O livro de Juízes, longe de ser Deus perdendo, é Deus entregando à nação de Israel as consequências do seu pecado. Deus é santo e Deus estabelece relações com o seu povo e Deus disciplina o seu povo sempre que o seu povo quebrar determinados aspectos desta aliança. E é isso que vai acontecer. Em Juízes vai acontecer no período dos reis. Tudo basicamente é julgado baseado nisso aqui. Se eles fizeram alguma coisa que merece maldição, ou se eles fizeram alguma coisa que merece bênção. Olha lá o versículo 19. Eu só vou citar alguns, né? A gente viu um pouco mais quando a gente estudou Deuteronômio. Verso 19, vamos ler? Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá, amém. O povo está concordando com isso. Amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, e por aí vai. Uma série de maldições. E também bênção. Se você olha o capítulo 28, olha o capítulo 28. Olha o versículo 3,
Desculpa, vamos ler o verso 2, ó. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí começa: bendito será tu na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu cesto, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Então ele está descrevendo a relação de bênção que estaria sobre Israel se eles cumprissem. Então não olhe para Juízes e pense assim: poxa, Deus fracassou. Não é isso. É exatamente, veja Deus entregando o povo às consequências do seu pecado. Segundo propósito do livro é advertir Israel do perigo representado pela assimilação do seu ambiente. Naturalmente que o livro de Juízes, ele é escrito na sua plenitude depois que acontece o episódio. Talvez Samuel tenha escrito, não se identifica plenamente quem escreveu o livro dos Juízes. Há uma teoria de que tenha sido Samuel, que faz boa parte dos registros do livro dos Juízes. O fato é, ele é posterior aos acontecimentos. Ele está descrevendo os acontecimentos, assim como aconteceu nos evangelhos, por exemplo, né? E qual que é o objetivo de escrever essa história? É dizer para Israel: no passado de vocês já buscaram se assimilar com a cultura dos povos, vocês já tentaram esse caminho de serem iguais a eles. E olha o que aconteceu quando vocês foram iguais a eles. O período lá na frente, que a gente chega quando vai ter o exílio, o período de Jeremias, de Isaías, que vai vir profetas avisando do exílio, é exatamente quais são os pecados, né? São vários, mas um dos pecados centrais que eles estão condenando é a idolatria. A nação de Israel tinha visto os deuses, estão adorando Baal, estão adorando os deuses do mesmo período dos Juízes. Percebe que eles tiveram a advertência, tiveram um livro descrevendo, e eles ainda assim seguem essa assimilação cultural. Irmãos, isso não é só de Israel. Isso está o tempo todo alertado a nós no Novo Testamento. Nós somos chamados para estar no mundo, mas não ser do mundo. Jesus disse: eu não peço que os tires, mas que os guarde. Nós somos chamados em Romanos capítulo 12, a renovar a nossa mente, não nos conformarmos com este século. Nós não podemos nos adequar, entrar na forma, se tornar parecidos, pensar como pensa um descrente, agir como age um descrente. Se boa parte do que nós pensamos é igual o descrente pensa, nós estamos na água. Se boa parte da forma como nós reagimos é igual um descrente reage, nós estamos mal. Há coisas que são iguais porque há graça comum sobre o descrente. Ele ainda é capaz de fazer alguma coisa boa. Mas há uma diferença muito grande, ao ponto da Bíblia chamar de joio e trigo, de parecidos, mas diferentes em essência. Nós precisamos lembrar disso e sermos advertidos quanto a isso, porque estas coisas continuam acontecendo. Por que é que muitas vezes, dentro das igrejas, as coisas acontecem muito semelhantes que acontece com o descrente? Porque a igreja está assimilando a cultura do mundo. Ela está vivendo de acordo com o que o mundo vive. E aí os casamentos são mais ou menos do mesmo jeito, divórcios acontecem pelas mesmas razões. Algo está errado, nós estamos quebrando mandamentos de Deus. Então nós precisamos lembrar de que a tentação da assimilação é algo constante. Nós precisamos resistir a isto que está sempre sobre nós. Às vezes a gente diz: hoje é difícil, hoje é mais intenso, mas sempre foi. Lá no período dos Juízes, sempre nós somos tentados a parecer com o mundo, em vez de sermos diferentes dele. E terceiro propósito do livro é demonstrar a necessidade de Israel de uma liderança competente e fiel. Então é necessário que Israel tenha um líder que possa governar. Por isso, uma das frases muito comum no livro: cada um fazia o que achava mais reto. Abra o finalzinho de Juízes.
No domingo que vem, a gente vai estudar Ruth, que é um livro que está nesse período da história, tá? Na época dos juízes, aí tem a história de Ruth acontecendo, mas a gente vai ver a parte. Olha o verso 25, vamos ler? Naqueles não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Tem alguma legislação que dizia para o povo ter um rei em Israel? Será que tinha alguma legislação antes, dizendo para o povo ter um rei? Tinha em Deuteronômio. Deuteronômio diz, quando vocês chegarem na terra, então haverá um rei que vai reinar sobre vocês. Eles estão num período da história que não tem rei em Israel. Cada um faz o que acha mais reto. É um período de falta de governo sobre o povo de Deus. Naturalmente, que a solução para isso, a gente parece pensar, é simplesmente ter um? Qual que é a solução por causa que parece? Ter um rei, né? Mas não é essa a solução, simplesmente ter um rei. Porque em Samuel, o que o povo vai fazer? Vai querer um rei, mas um rei de acordo com o que os povos têm. E o critério é o critério dos povos. E eles vão escolher Saul para ser rei. E Saul não resolve nada. Saul é um fracasso. Então o problema é, não tem rei. Mas que rei que precisa vir? Precisa ser um rei segundo o coração de Deus. E Deus vai levantar um rei segundo o coração dele, que é Davi. Que é uma sombra de Jesus. Jesus é o filho de Davi. Então, quando a gente olha, parece que a solução é política, né? Falta um rei, se tiver um rei, resolve. Não, se tiver um rei nos mesmos critérios que eles têm vivido, é fracasso. Saul era o mais alto, o mais forte. Eles disseram, tem que ser esse cara. Deus escolhe Davi, que é o mais fraco aos olhos humanos, um menino. Quando foi para fazer o processo, o pai nem chamou Davi, chamou os outros. E aí passou lá, Samuel olhou, não tem ninguém mais não? Não, tem o Davi que está lá cuidando de ovelha, traz ele para a gente ver. E era ele, o homem escolhido. Então Deus vai levantar o rei, e Juízes mostra, olha o fracasso quando não tem aquele que Deus levanta para governar. E aquele que Deus levanta para governar é, em última instância, o próprio Cristo, que é o governante supremo do seu povo. 3, então, propósitos principais do livro de Juízes. Com isso aqui, a gente já fez assim, um grande avanço do livro. Você entendendo isso, você já consegue entender muito do que vai acontecer na história. Vamos repetir? O primeiro propósito, uma defesa. Segundo, terceiro, isso. Tendo feito isso, então, como que o livro está dividido? O livro tem três movimentos no livro. O primeiro é o prólogo, que está no capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 3, verso 6. Aí você tem um prólogo que vai apresentar as questões que vão dar a base para o desenvolver do livro. Depois você tem um relato sobre os juízes, os vários juízes durante este período, que vai do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 16, verso 31. Então você tem os chamados ciclos envolvendo os juízes. É apresentado o juiz, o que ele fez, o que aconteceu, quais os pecados, e aí acontece. E por fim você tem o epílogo, que na verdade o verso lá ficou errado, porque você copia e cola, né, para poder escrever, e acabei esquecendo de colocar. É a partir do capítulo 17 até o final do capítulo 21. É o fechamento do livro. Então, essa é a estrutura do livro de Juízes.
Vamos dar uma olhadinha então no prólogo, as principais questões envolvendo aí no prólogo do livro. O prólogo pode ser resumido com a seguinte frase: vivendo com o inimigo e adorando os seus deuses. Quando você abre em Juízes, o povo chegou em Canaã, está conquistando, o que eles têm que fazer com os moradores daquela terra, que estava lá quando eles chegaram? Qual que é a ordem de Deus? Expulsá-los. Deus está dizendo, não podem deixá-los viver no meio de vocês. Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Começa bem, né? Morreu Josué, eles estão, e agora? Eles buscam a Deus, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Porque até aquele momento, a sucessão tinha sido dada. Moisés passou para Josué, agora não, Josué não passou para ninguém direto. E a pergunta é, nós somos 12 tribos, qual delas primeiro tem que ir? E aí vai ter a resposta. Respondeu o Senhor, vamos ler? Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Não é à toa que tem uma promessa lá em Gênesis, quando José e os seus irmãos estão diante de Jacó, e Jacó diz, de Judá nunca vai arredar o cetro, aquele que vai reinar, e vai vir o leão de Judá, né? O leãozinho. Judá é leãozinho e virá o leão, que é apontando para Cristo, e a ideia da sucessão de reis que vão governar. Está dizendo, olha, Judá vai conduzir, Judá vai ser o primeiro aí. Verso 2, disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua terra, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá e o Senhor, e lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Então morreu Josué, mas o poder de conquistar sobre os moradores da terra não deixou de existir. A força não continuou de existir. Judá foi e Judá conquistou uma parte que ele estava lutando. Deus continuava fazendo aquilo que ele havia dito. Josué diz, falta terra para conquistar. Vai que Deus vai com vocês. Judá vai e isso acontece. E assim vai essa descrição, né? Otiniel vai e conquista. E assim a história avança. Mas olha o capítulo 27. Calma aí, Juízes 1, verso 27. Manassés não expulsou. Uai, Manassés já faz algo diferente. Ele não expulsa. Nem os de Ibilão, nem os de Megido, de várias regiões, todas as suas respectivas aldeias. Vamos ler agora? Pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Então está lá um grupo de cananeus que continuou, porque Manassés resolveu, sabe de uma coisa? Tá bom aqui, para que eu vou expulsar eles? Eles não estão dando trabalho, não estão fazendo nada, vamos deixar eles quietinhos lá. Verso 29. Não, verso 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou. Percebe? Eles têm como expulsar, mas eles estão optando por escravizar. Não estão matando. Estão dizendo, vamos dominar sobre eles aqui, eles vão trabalhar para a gente vai até lucrar em cima deles. Verso 29. Efraim, que é uma outra tribo, começa, Efraim não expulsou os cananeus. O que deveria causar estranheza para a gente é a expressão não expulsou. É isso que o autor está dizendo, ele não expulsou. Esse aqui também não expulsou. Verso 30. Zebulão não expulsou.
Olha o finalzinho do verso 30. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Silvia. Às vezes eu leio essa parte de que Deus ordena que extermine o povo. Assim, dentro do meu coração eu falo, mas Deus matar? Um povo matar o outro? A gente acha que é mais justo que Deus. Acabar com tudo. Então era assim mesmo, né? A dominação não tinha essa história de preservar a vida como escravo, como eles quiseram dar esse jeitinho aí, não. Era para exterminar mesmo. Esse jeitinho deles não é piedoso, não. Esse jeitinho deles é desobediência a uma ordem de Deus. É um caminho mais conveniente. Eles vão lucrar, eles vão escravizar. Não, nós somos todos irmãos. Eles não se converteram, os cananeus. Se os cananeus se convertessem, bem pertenceu ao nosso povo. Teve uma que se converteu, lembra de Raabe? Ela não foi destruída coisa nenhuma, não. Ela é preservada, inclusive ela está na linhagem de Jesus. Então não é que o povo de Israel iria matar, independente se a pessoa cria ou não. Aqueles que realmente se arrependessem, se convertessem, pertence ao povo. Do contrário, eles estão sendo convenientes. Aí, como você falou, a gente tem a mania de achar que a gente é mais justo que Deus. A gente pega Davi lá, aquela cena pesada, Deus diz para Davi, o seu filho vai morrer. Aí a gente diz, nossa, está errado, Deus não pode fazer isso. Davi diz, o Senhor será tido por puro no teu julgar. Porque o Senhor julgar está certo. Entende? E a gente quer achar que Deus não pode. Isso é sempre a nossa tendência, Silvia, de querer ser Deus. Deus é Deus. Deus é aquele que legisla sobre as coisas. Deus diz, isso é errado e isso é certo. E isso passa a ser certo porque Deus diz que é. Deus é a bondade e santidade. Mas por que é que Deus está fazendo isso com os moradores daquela terra? Volta na história então, olha lá Gênesis, capítulo 15. Aí eu vou chegar nessa questão da Silvia, mostrando assim, Deus está trazendo juízo sobre aquele povo. Aquele povo não vai morrer de forma inocente. Assim como no inferno não vai estar inocentes. Não existe o Deus bonzinho que nunca julga. Isso é um Deus criado por Satanás. Pode comer, no dia que você comer, certamente não morrerás. Deus nunca se passou como sendo um Deus que não pune erros. Deus diz, eu sou Deus que vingo a iniquidade. A vingança pertence a mim. Então, Deus sempre diz quem Ele é. Quem Ele é. Esse povo, olha Gênesis capítulo 15. Mas Deus é justo, Deus nunca faz injustiça. Deus é justo, não faz injustiça. Olha Gênesis capítulo 15. Pastor. Presbítero Jefferson. Talvez para a gente entender melhor, porque a gente é criatura, né? Sim. A gente não tem como fazer o que Deus fazia. Mas a gente estudando melhor a Bíblia, pegando a lupa e estudando, Deus já sabia que aquele povo ia pecar. Por isso que Ele mandava exterminar, matava. Por quê? Porque Sim. o povo ia se juntar com um povo que não era o povo dele, que ia fazer tudo coisa errada. Eu vou ler esse texto. Então, igual nós Esses hoje. dois textos. Hoje talvez a gente tenha uma amizade que só anda errado, mas quanto mais você ficar perto dessa amizade errada, você vai andar errado com ele. Isso. Aí, óbvio, a gente tem que avançar teologicamente. Hoje Deus não ordena que a gente extermine quem não é do povo. Mas Deus ordena cuidar das más conversações, corrompe os bons costumes. Tem hora que você precisa romper relacionamento, não ter convívio, mas não significa, porque aí mudou a dinâmica da história, né? A dinâmica da história. Sim. Só o microfone, Silvia. Porque o pessoal lá fica dizendo, o que ela está falando? O pessoal da Eu transmissão. entendo lá em Saul, porque estava mais contextualizado ali. Quando você lê o livro, você fala, não, Deus falou, não traz. Mas o que eu estou ouvindo? O balido das ovelhas, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ele estava trazendo uma coisa que Deus falou, não traga. Sim. Não traga nada, mata todo mundo ao fio da espada. Mas aqui é um texto um pouco diferente, que eu não tenho muita... Mas aqui é ainda mais forte. É ainda mais forte. Ainda mais forte. Eles estão conquistando a terra.
Eles estão conquistando. Olha Gênesis 15. Aí, irmãos, a gente voltou na história, bem mais de 400 anos. 400 anos o povo ficou só no Egito. A gente voltou lá, quando nem tinha Israel formado. Tinha só Abraão e a esposa. Não tinha nem o primeiro deles, que é Isaac, nascido. E Abraão está passando naquela terra lá. Deus falou, Abraão, eu vou te dar essa terra. Mas olha como que Deus é justo, Silvia. Deus não vai, de modo algum, fazer injustiça com os moradores daquela terra. Não vai. Olha Gênesis 15. Olha o verso de número 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. Ainda ele se chama Abrão, hein? Depois Deus vai mudar o nome dele. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Deus está anunciando o que ia acontecer no Egito. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. Deus está anunciando, eu vou julgar quem escravizar vocês. E depois sairão com grandes riquezas. Tu irás para o teu pai em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Ele está dizendo, você não passa por isso, você morre antes. Na quarta geração, vamos ler? Percebe, Silvia? Na quarta geração tornarão para aqui. Quando é isso? Lá no período que eles estão chegando na terra prometida. Por que que tem que ser na quarta geração? Por que que Deus não falou para Abraão, Abraão, mata todo mundo dessa terra? Não, porque tem um detalhe, olha lá. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ele está dizendo, eles já são pecadores, são terríveis. Mas a maldade ainda não chegou ao ponto máximo. Então vocês vão ficar aguardando isso acontecer. Aproximadamente uns 400 e poucos anos o seu povo lá no Egito. E esse povo está pecando, me provocando a ira. Eu vou então trazer juízo sobre esse povo. E o juízo sobre esse povo é o fim deles. E a terra será dada a vocês. Percebe que Deus não está sendo injusto? Deus está dando a cabo ao pecado. O salário do pecado é a morte. É a morte. É que às vezes a gente tem dificuldade de entender o instrumento que Deus usa. O que aconteceu com os moradores de Sodoma e Gomorra? Foram mortos. O meio que Deus usou? Fogo do céu. Por que eles foram mortos? Terríveis. Ao ponto de chegar um anjo lá, e eles querem abusar do anjo sexualmente. Assim, é uma sexualidade louca em Sodoma e Gomorra. Pecado no fim. Deus está dizendo, não dá, se eu deixar o mundo acaba. Lembra lá com o dilúvio? O homem, a maldade chegou a um ponto, Deus tem que destruir. A maldade chegou ao limite. Só que o meio lá, Deus não mandou um povo entrar lá. Deus mandou fogo do céu. Agora Deus vai enviar Israel para ser o instrumento do juízo. Mas é o mesmo juízo. E esse juízo de Deus visa julgar aqueles povos, e aí aquilo que o Jefferson falou, visa preservar a santidade de Israel. Abre em Deuteronômio 20. É por isso que eu falo assim, é pior, porque eles têm acesso a essas informações. Eles sabem o porquê que eles têm que fazer isso, entende, Silvia? E talvez você fique assim, mas pastor, irmãos, a batalha espiritual no Antigo Testamento, ela é diferente da do Novo. Você não vê Satanás aí toda hora, você não vê. Ele está agindo por detrás das nações. Qual que é o objetivo? Exterminar a linhagem de Israel. Porque do descendente de Abraão vai vir o Cristo. Quantas vezes Israel corre risco de ser destruído no Antigo Testamento? O Egito mandou matar todos os meninos. Percebe? Quer sufocar a linhagem. E Deus está dizendo, não, a gente esmaga a cabeça da serpente. E esse processo de esmagar vai acontecer simbólico com Israel, sobre essas nações em volta, e plenamente com Jesus Cristo. Então é assim, é uma construção bíblica linda. Inclusive Josué, numa das batalhas que ele vence, ele põe o pé sobre o pescoço, sobre a cabeça do rei de lá. Lembrando plenamente Gênesis 3. Ainda não é a vitória sobre a descendência final.
Mas o povo de Deus está vencendo a linhagem da serpente. Olha Deuteronômio 20. Leis acerca da guerra. Depois vocês leem em casa, tá? O texto todo. Você vai ver, Silvia e os demais, que não é toda a guerra que Israel deve chegar e matar. Tem vários povos que Israel vai chegar e estender a paz. Se eles quiserem paz, ok. Mas tem os moradores daquela terra que vai ser diferente. Porque aqueles moradores estão ligados à disciplina que Deus vai dar. Olha o versículo 10. Ó. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecerei a paz. Se a sua paz é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhar e tal, te servirá. Porém, se não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. Então ele está dizendo, estabelecendo quando é que eles poderiam fazer aquilo e quando não poderia. Olha agora o versículo de número, olha o verso 16. Então, só para deixar claro, Israel não tinha autorização para matar todas as vezes. Não, tem um grupo específico que é dada a autorização. Olha o verso 16, para que eles possam ser juízo. Verso 16, porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, tudo que tem fôlego, percebe? Ele está dizendo, dos outros você deixa, mas dessas que são os donos aqui dessa terra, vocês vão chegar com uma missão dada por Deus. Não é só herdar a terra, é trazer juízo. Afinal de contas, Israel é também uma sombra de Cristo. Jesus vem ofertando salvação, mas Jesus também vem trazer juízo no último dia. Não se iludam, irmãos, isso aqui é pouco perto daquilo que vai acontecer com aqueles que pecaram e não creram em Cristo no último dia. Apocalipse diz que eles vão desejar a morte, querer cessar tudo, e não tem como. Percebe, Silvio? Isso aqui ainda é pouco perto do juízo que cai sobre os pecadores. Por isso que temos que abraçar a oferta da graça, do Evangelho que nos salva. Uma Raabe é a personificação de uma que creu e foi salva, não foi destruída. Olha então, Deuteronômio 20. Então, não deixem com vida. Verso 17. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus? Os heteus, os amorreus, os cananeus, olha lá aqueles que eles deixaram. Os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui já estava escrito, tá? Deuteronômio, Moisés escreveu. Nós estamos lá em Juízes. Já tinha Moisés morrido, Josué morrido, tem um livro. Não é porque eles não sabem, é porque eles estão sendo... Sabe de uma coisa? Vamos criar um pacto aqui com a cultura. Ferezeus, heveus, jebuseus, verso 18. Por quê? Olha aí aquilo que o presbítero Jefferson falou. Para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Eles vão ficar lá, eles vão ensinar vocês a fazer o que eles faziam. E o que eles faziam era tão grave que eu resolvi destruir eles. E se vocês não os destruírem, se vocês se unirem e fazerem o que eles fazem, eu vou fazer o quê? Tirar vocês da terra também. Por que o povo vai para o exílio? Porque eles fizeram aquilo que os moradores da terra faziam. Então, você está agindo igual o descrente? Então você vai sofrer também, perde a terra. Então é justiça ampla acontecendo de uma grande santidade. Vamos para Juízes. Então isso tudo que deveria fazer com que eles chegassem e fizessem o que Deus mandou fazer. Lembrando sempre, nós estamos antes da vinda de Cristo. Há uma tentativa de impedir a descendência da mulher. Quando Cristo vem, Cristo diz, vocês não são mais da guerra. Orai pelos que vos perseguem. Não sai com espada lutando com quem persegue vocês. Pregam o evangelho. Ele não está dizendo da defesa pessoal, não é isso. Ele está dizendo do reino. A igreja não milita com as armas deste mundo. Nós não somos chamados a fazer guerra santa. Não. O povo de Deus em Apocalipse é aquele que for levado cativo, para cativo vai.
Mudou. Porque agora Cristo já nasceu e a gente vence com a nossa morte. Porque o nosso Salvador foi morto pela serpente. Mas na morte do Salvador, ele vence a serpente. Então o padrão é esse para nós. Sofremos, se perseguiram a Cristo, vão perseguir a nós. E a gente vai testemunhar com o nosso martírio, se necessário for. Percebe? Então é bom fazer essa diferença, né? Sempre é bom a gente lembrar que as coisas passam pela obra de Cristo, né? Pela obra de Cristo. Juízes, capítulo... Volto para Juízes. Então eles não fizeram isso. Eles começaram a... Não expulsou. Não expulsou. Não expulsou. E aí são vários assim, depois você pode ler, né? Depois você pode ler. Daí, nós chegamos ao que vai acontecer aqui, ó, nesse gráfico. Já que eles não expulsaram, será que vai continuar eles dominando, eles crentes? Não. Deus disse, se vocês não expulsarem, eles vão ensinar os filhos de vocês coisas erradas. E aqui é tudo que acontece em Levítico, em Juízes, é isso aqui. Israel pratica, começa lá na primeira parte, Israel pratica o mal e adora deuses. Deus fica irado, entrega Israel a uma nação inimiga. Israel clama por ajuda, Deus levanta juízes que libertam Israel. Israel volta a praticar o mal. E começa de novo. Esse é o ciclo de Juízes. Ao contrário daquele povo, Deus tem uma aliança, do povo dos cananeus, com Israel Deus tem uma aliança. Deus diz, se vocês se arrependerem, eu ouvirei o seu clamor. E todas as vezes que Israel clamava, Deus vinha com graça e trazia eles de volta. Porque eles são o povo da aliança. O amor de Deus é incondicional. Deus os trata como descrentes, mas quando eles clamam, Deus os trata como crentes e os trazem de volta. E esse é o ciclo de Juízes. Aproximadamente 350. Aqui dá um pouquinho menos, porque aí já narrou um pouco aquele episódio que não levantou nenhum juiz. Mas dá próximo disso aí, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui você tem os juízes citados. Você tem o juiz e a tribo de onde ele vem. Otiniel, vem de Judá, aproximadamente 40 anos foi o seu reinado. Lembra, aqui já começou, por isso que se você somar aqui não dá 350, porque 350 é do início do livro de Juízes, que narra aquele momento que não aconteceu nada, o povo não está conquistando, está fazendo os erros. Aqui já começa o juiz, primeira vez que o juiz é levantado, ele reina não é a palavra correta. Ele é juiz, né? Julga sobre o povo. E julgar não é juiz como é nos dias de hoje. Tem um pouquinho disso, mas a maioria das vezes ele é um guerreiro. Essa que é a ideia. Ele é o lutador que vai lá e resgata. Também julga umas demandas ou outras. Mas a ideia é de um guerreiro, né? De um guerreiro. E aí você tem o ano de opressão. Eles ficaram 8 anos oprimidos pelos arameus. Aí você tem um texto relativo, né, onde você acha isso. Eude, da tribo de Benjamim, ele foi juiz durante 80 anos. Os opressores eram os moabitas. O ano de opressão, 18. E por aí vai, eu não vou ler tudo, para não ficar, por causa do nosso tempo e tudo mais. Mas aqui você consegue ter uma ideia dos juízes citados. Alguns têm mais detalhes. Esses que estão em branco, normalmente é só citado o mesmo período dele. Não tem muita história. E aqui você encontra, então, os relatos dos principais juízes. Antes, abra lá Juízes 2 ainda dentro daquela questão lá do pecado. Olha Juízes capítulo 2. Sim. Olha lá Juízes capítulo 2. Olha o verso 10. Juiz 2, 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou,
que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito. Isso aqui está dizendo, aconteceu Deuteronômio. Deus avisou, aconteceu. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses de gentes que havia ao redor deles. E fizeram o quê? E o adoraram. E provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregaram na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir. Antes eles dominavam, escravizaram, não mataram, só escravizaram. Agora eles estão sendo escravizados. Faz aliança com descrentes para você ver. Eles vão fazer isso com você. Olha o verso 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, estavam em grande aperto. Quando Josué saía, a mão do Senhor era com Josué para a vitória. Aqui você disse, sabe uma coisa? Não, vamos pelejar contra os cananeus. A mão de Deus era contra eles. E eles perdiam. Por causa do pecado, Dos juízes, a gente encontra esses seis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 juízes mais famosos da história. Otiniel, Eude, Débora, Baraque, Gideão, Jefté e Sansão. Débora e Baraque estão juntos porque eles agem no mesmo tempo, no mesmo momento. É uma história bem complexa que a gente não vai entrar agora por causa do nosso tempo. Por isso que eu até citei 7, né? Eles estão juntos, são Débora e Baraque. Era para ser Baraque, mas Baraque foi covarde. Aí Débora diz, vai lá, moço. Homem, não aqui, lá naquela época tinha homem que precisava da mulher fazer as coisas. Hoje não. E esse é o ciclo, ó. E tornar os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Essa frase vai aparecer várias vezes. Aí o que acontecia? Pelo que entregou o Senhor nas mãos de arameus. E clamaram os filhos de Israel, e Deus ressuscitou um libertador, Otiniel. E tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor, pelo que o Senhor os entregou nas mãos dos moabitas. Eles oraram a Deus, Deus levantou Eude, e assim vai o ciclo. O ciclo é muito triste, né? Mas é o ciclo desse período. E aqui tem coisas terríveis. Jefté vai sacrificar a filha. Lembra? Vai fazer um voto de sacrifício a Deus, dizendo, Deus, se o Senhor me dá a vitória, eu mato essa menina. Eu mato o primeiro que sair. Não é a menina, não. Ele não sabe quem é. Gente, aonde que tem isso? Só nos cananeus. Deus nunca pediu isso. Tamanho paganismo em que a gente está. Sansão, um estudo de caso, eu não vou citar porque a gente conhece bem. Sansão é o exemplo de alguém que é o herói, hein? É alguém que vivia por vista. E o final do livro, capítulo 17 a 21. Então, aquele ciclo todo vai até 16:31. E no final do livro? O final do livro nos ensina que o ciclo dos juízes foi incapaz de estabelecer uma ordem social e justa. Quando você chega no final do livro, você diz, tá, depois desses monte de juízes, o que o povo estava? O livro termina com uma cena deprimente, envolvendo levitas, idolatria, violência, abuso sexual, mostrando a depravação tribal. Cada tribo fazia o que achava mais reto. As tribos se perdem, não tem com quem casar, é uma confusão. E o livro termina, cada um fazia o que achava mais reto. Como Cristo aparece aqui no livro? Cada juiz revela um aspecto do poder e da graça de Deus que é revelada em Jesus Cristo. Você vê Sansão, que Jesus é mais forte que Sansão. A força que Sansão tem é a força que vem do próprio Senhor. E assim você poderia ver várias virtudes nos juízes apontando para Cristo. Porém, por meio das histórias de libertação, Deus estava preparando o seu povo a aguardar a vinda de um verdadeiro libertador, que resolvesse definitivamente o problema do pecado. Precisa de um libertador
que resolva definitivamente. Porque esse levanta, mas daqui a pouco está tudo igual. Está tudo igual, está tudo igual. O último juiz da história, quem? Que a gente leu? O último juiz. Ah, pessoal. O último juiz. Presbítero, quando você dá aula em medicina lá, você faz pergunta, dá dificuldade assim? Rapaz, eu fico triste. O último juiz, olha aqui no cantinho aqui, ó, cola. O último juiz, só vai almoçar se responder. O último juiz. Sansão, o último juiz. Aê, Sansão. E Sansão liberta o povo, como? Como é? Quando ele morre. Deus diz, ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Não deveria ter sido assim. Mas Sansão precisou morrer, porque ele queria viver para si. Ele olhava uma mulher e fazia o quê? Se deitava com ela. Ele casou com gente daquele povo, percebe? Sansão é o retrato de quem era o povo. Mas Sansão aponta para Cristo, porque na morte liberta. E o texto diz, pegaram Sansão e o sepultaram. Jesus também, pegaram Jesus e o sepultaram. Interessante que na morte de Sansão está tendo um culto a Dagon, lembra? Está todo mundo reunido adorando Dagon. Ídolos são demônios. Parece que eles estão vencendo. E Sansão, que parece fraco, ora a Deus e destrói. Cristo, quando está na cruz, o diabo entrou em Judas, levou para a cruz. Parece festa no inferno. Estão vencendo. E Cristo vence quando morre. Mas Sansão e Cristo é muito diferente, óbvio. Sansão ora assim, Deus, permita eu morrer para que o povo fique livre. É assim? Não. Ele diz, Senhor, me dê força para que eu vingue pelo menos por um dos meus olhos. Ele ainda está pensando em si. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vamos orar? Deus, quando lemos o livro de Juízes, lembramos que estamos falando de pessoas que faziam parte do povo da aliança. Alguns verdadeiramente crentes, outros não. E crentes verdadeiramente cometendo terríveis pecados. Esse é um espelho que nos mostra que o nosso coração ainda hoje é capaz de fazer coisas terríveis, se nós começarmos a caminhar junto com o mundo. Por isso, ó Deus, livre nós dessa assimilação, que nós possamos ter sabedoria para ser sal, para que possamos ser luz deste mundo. Nos dê a graça, ó Deus, de influenciar, em vez de sermos influenciados. A cultura que cerca os nossos filhos é terrível. Os princípios contra Deus são terríveis. E nós somos chamados para testemunhar da nossa fé. Nos dê a graça de sermos fiéis a Ti. E obrigado porque, mesmo nas páginas mais escuras do povo da aliança, o Senhor ouviu o clamor daqueles que se arrependiam. E obrigado porque o Senhor enviou o grande libertador, que nos dá a condição hoje de sermos revestidos pelo Espírito e poder dizer não para as tentações. Obrigado pela vida de Cristo, obrigado pela morte de Cristo, e obrigado porque Ele não ficou morto, porque Ele era maior do que todos esses juízes aqui apresentados. Oramos no nome dEle, no nome de Jesus. Amém.